projeto de arte mural Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais nos 200 anos de Brasil apresenta a história da cidade como um microcosmo da história brasileira. Quando eu passei pelo processo de idealização, de conceituar e idealizar esse trabalho, eu pensei no momento da conexão que a gente vive e com essas duas datas importantíssimas para Rio das Ostras e para a história do Brasil também, né? A gente tem Rio das Ostras completando 30 anos de emancipação política administrativa nesse ano de 2022 e o Brasil completando 200 anos de independência. Então, por isso, Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais nos 200 anos de Brasil. E do momento que a gente revela parte da história da cidade através dessa arte mural, a gente está dizendo que parte dessa história que é revelada revela também parte da história do Brasil. Essa memória ela passa pelos povos da pré-história, os sambaquianos, que aqui na cidade podem ser vistos no Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, o povo Goitacá, os indígenas que habitavam a região, e os pescadores, os caiçaras. Durante muitos anos, Rio das Ostras é uma vila de pescadores. Meu nome é Lucas Santo, tenho 27 anos, moro na cidade desde 99. Cheguei aqui bem pequeno, moro no bairro Recanto desde sempre, no mesmo lugar. Já fiz um trabalho sobre os sambaquianos, sobre os sambaquis, onde eu espalhei adesivos com QR Codes que levavam para uma página onde tinham contando a história dos sambaquis, com a intenção de movimentar mais isso na cidade, né? Porque eu acho que é o mais longe de raiz que a gente chega e isso é importantíssimo. E eu acho que precisa ser propagado. Então tô fazendo parte desse projeto Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais, né? 200 anos do Brasil. É importantíssimo, assim, além de ser uma parada que vai estar levando a história dos sambaquianos, ele vai estar levando a história do povo Goitacá e dos pescadores, né, que tem toda essa importância na nossa cidade. Achei o local de onde vai rolar a obra maravilhoso, porque é ali de frente para onde está a população caiçara, um bairro onde manteve as raízes, e isso é muito Rio. Hoje na reunião tivemos nosso primeiro contato presencial, e fluiu tudo maravilhosamente bem. A escolha das cores, a gente conseguiu chegar num consenso onde todo mundo respeitou o processo de todo mundo e no final a escolha foi feita junta e chegamos nos tons juntos, assim. Eu acho que pode resumir em unidade, assim. Eu acho que tudo juntou de uma forma tão positiva que virou um. As cores que predominaram foram azul, amarelo, tons de creme, puxando um pouco pro marrom. Temos uma predominância grande do roxo, que é onde a gente vai tentar abordar à noite. E o azul, na real, que foi a cor mais predominante, né? Porque nós vamos ter vários tons de azul. Meu nome é Marlon Chapeleiro, idealizador da página Espalha em Goma, e sou um dos artistas convidados para realizar o mural Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais nos 200 anos de Brasil. E a minha parte nesse projeto é retratar a comunidade caiçara, a comunidade de pescadores daqui da região onde vai ser realizado o mural, Boca da Barra, onde no início era uma pequena comunidade de pescadores e ainda nesse local ainda existem diversas pessoas que são remanescentes desse povo, né, dessa cultura caiçara, e eu tentei da melhor forma retratar essa temática, que já é uma temática recorrente na minha arte. Eu já pintei os caiçaras num outro momento, e aí para mim foi muito gratificante ficar com essa parte do projeto, porque é uma temática que eu me identifico muito. Então, é a primeira vez que eu trabalho com mais 2 artistas, numa equipe de 3 artistas. Está sendo muito interessante para mim essa dinâmica, muito diferente do que eu venho fazendo até hoje também. Eu costumo trabalhar mais sozinho. E aí, depois desse encontro que a gente teve hoje de decidir cores e tons, eu achei que o grupo se entrosou bem, se decidiu legal, assim, dentro das palhetas que a gente quer mostrar.
Eu achei fácil decidir as cores, porque o grupo teve uma boa sintonia de ideias. Porque o mural ele vai ter 3 momentos, né? Três momentos diferentes. Ele vai ter uma parte que será o dia, a outra parte que será a noite e a outra parte que será a tarde. Então a gente teve que pensar muito nessa paleta de cores, entre cores frias e quentes, o como distribuir bem isso no desenho. E eu acho que chegamos num consenso muito bom, muito satisfatório para mim. Meu nome é Lucas Muniz Reis, assino com nome sem cabeça pro projeto Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais nos 200 anos de Brasil. Eu acho que a minha experiência ajudou, de certa forma, nessa construção de uma integração entre os esboços propostos e, de certa forma, eu sempre trabalho buscando um pouco dessa referência dos quadrinhos, então eu acho que isso ajuda na questão da diagramação também. Tem uma relação entre os 30 anos da cidade e o Brasil, né, numa relação como de microcosmo e macrocosmo, tendo essa marcação de 3 períodos históricos, como a pré-história, os indígenas, e aqui a colonização também vindo com esse simbolismo dos pescadores, que são bem próprios da cidade, né? Então, de certa forma, representa bastante a história do litoral brasileiro também, como um todo. Para um primeiro dia, a gente pensou nessa questão das cores e talvez por ser uma questão mais orgânica também, acho que os artistas também trabalham mais manualmente. Eu acho que ter optado por fazer no lápis de cor foi interessante por isso também, um pouco mais fluido, né, para esse processo, para essa troca de ideias, e acabou sendo bem entrosada, né? E fluiu bem também a escolha das cores. Algumas cores eu já tinha pensado antes, feito alguns testes em aquarela, e pensei em não fugir muito de uma cor real, mas buscando também uma diferenciação, como eu falei durante a pintura, em pensar a cor dele um pouco mais puxado para um sépia, talvez, para remeter essa questão do passado. Pensei nessa parte da noite também, que dá essa relação mais onírica ou algo assim. Eu não tenho muita experiência com um trabalho em grupo, mas acho que não foi nada fora assim do comum ou de algo que eu já tenha feito até mesmo para faculdade, assim, essa interação de se fazer como que etapas, né, e depois juntar isso numa coisa só, juntar as etapas feitas por cada um dos artistas e pensar num conjunto, né? Após esse processo de conceituação do projeto, de idealização do projeto, e depois do convite feito aos artistas para que eles integrassem o projeto e eles compreendendo o processo de conceituação, de idealização, né, e compreendendo a temática, um ponto crucial era que a gente não perdesse a característica de uma obra única. Não seriam 3 obras separadas, cada uma feita por um artista diferente, uma sobre os sambaquianos, uma sobre os caiçaras e uma sobre os goitacá. Não, a gente tem uma obra, né, dentro do projeto Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais, nos 200 anos de Brasil, e dentro dessa obra a gente tem essas 3 representações. Dentro dos temas a gente distribuiu, o Lucas Santo ficou com os sambaquianos, o Lucas Muniz com os goitacá e o Marlon com os caiçara. Até por trabalhos anteriores eles já esboçaram e explicitaram interesse em retratar uma representação específica, e assim essa distribuição foi feita. E eu coloquei para eles essa necessidade de não fazer uma linha temporal, como se fosse um começo, meio e fim, né, linear. Então a gente distribui já no início, né, os desenhos dos sambaquianos com os caiçaras, com os goitacá, e assim a gente vai seguindo até a outra ponta do muro. Isso foi muito importante. Isso criou
esse contorno, né, e esse conteúdo de uma obra única. A gente conseguiu perseguir esse propósito e chegamos a um resultado final satisfatório, onde a gente não perdeu essa característica. A princípio eu escolhi 4 desenhos para fazer no stencil. Quais? As penas do adorno do Goitacás, a lua, as estrelas e os pescadores aqui. De início eu tinha pensado em fazer mais coisas no stencil, mas eu decidi fazer só esses detalhes pensando que a diferença da técnica iria destacar eles também. Nas penas eu vou usar o vermelho e provavelmente nos outros Goitacá também o vermelho. E na lua e nas estrelas eu vou usar tons de amarelo. E você vai fazer esse preenchimento com um grafite ou com um pincel? Com grafite. Pro stencil eu escolhi fazer o fundo do rosto. Eu vou fazer o rosto de um pescador, então o fundo vai ser um padrão com peixes. São vários peixes, como se tivesse o mar atrás como fundo. Aí eu vou criar alguns padrões diferentes para vir depois com spray e fixar no fundo desse rosto. Esse aqui é o primeiro. Então, as cores que eu escolhi para esses peixes são tons de azul, porque eu quero que pareça mesmo o fundo do mar, né? Então vai ser um fundo com azul claro e esses peixes eu vou usar um azul bem escuro para dar um contraste e não ficar tão óbvio, né? Vai ser como é um desenho de fundo, pretendo fazer um desenho um peixe um pouco mais abstrato. Vai ter o efeito do fundo do mar, né? Vai parecer que isso é um cardume de peixes passando por trás da personagem, o rosto da personagem, que é um pescador. E você vai usar qual técnica? Grafite, além dos temas, claro, você está usando o stencil, mas para colorir, você vai usar o spray, grafite, a pintura no pincel? Vai ser com spray, né? E eu pretendo fazer 2 camadas. Para cada peixe, 2 camadas de stencil. Você escolheu só os peixes? Nessa parte da obra, sim. Nessa parte da obra o stencil vão ser os peixes. Mas eu vou fazer outro stencil, que são o tecido das roupas dos 2 pescadores que está na outra parte da composição. Como a minha parte fala sobre os pescadores, eu vou fazer um stencil para colocar na camisa e na calça desses 2 pescadores que estão no barco, fazer uma espécie de um tecido, como se fosse o tecido da roupa. Padrões, né? Bacana. Beleza. E esses outros que você escolheu, você vai trabalhar quais cores nas roupas? Pretendo trabalhar o laranja, o vermelho, verde também um pouco. Os desenhos que eu escolhi para trabalhar com stencil foram 2 com o meu tema, que é o Sambaqui. Eu escolhi o primeiro, que está aqui em cima da mesa, que é a cabeça o busto do Zé do Tarioba, a ostra de Rio das Ostras e o bagre, que é um peixe da região. E eu vou usar o stencil nos detalhes do bagre e vou usar também no mapa da cidade, onde eu vou estar marcando com stencil os sítios arqueológicos e sambaquis. E vou estar fazendo
as folhagens no mapa também. Que no caso a folhagem eu tô trabalhando aqui agora. As cores que eu escolhi para esses detalhes foram azul, verde, vermelho. Esses são os detalhes do stencil, mas a cor predominante dos desenhos é areia, amarelo. Eu pretendo usar tanto pincel quanto spray em ambos. Legal. Vilas, vilarejos e que tem uma densidade demográfica pequena mesmo em relação a outras cidades, quando elas começam a crescer, é muito comum que algumas características, né, fiquem um pouco mais pulverizadas, né, de alguma forma. Então essa é uma discussão, claro, profunda, e que em Rio das Ostras a gente tem um espaço de preservação dessa cultura da pesca e dessa identidade, que é o bairro da Boca da Barra, que foi o bairro estrategicamente escolhido para receber a arte mural, o projeto Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais nos 200 anos de Brasil. O processo de hoje, a gente fez o preenchimento de todo o fundo da pintura, para que depois a gente possa trabalhar com os sprays por cima desse látex. Já que a gente tem um muro bastante chapiscado, a gente precisa primeiro dar essa base de tinta plástica para depois vir com o spray e fazer por cima dele. E aí a durabilidade do desenho fica maior e as cores também ficam mais ressaltadas. Então, no processo de projeção, a gente pegou os nossos desenhos e projetou na parede numa proporção que ficasse legal e preenchesse todo o espaço. Com base no esboço, cada desenho, cada elemento foi colocado na posição que a gente achou mais conveniente. O processo de marcação ontem, a gente fez usando o projetor para auxiliar na visualização e também para facilitar algumas alterações que a gente viu que precisava fazer por conta da proporção do desenho em relação ao muro. E o projetor ajudou isso também porque, além de já ter a parte do desenho que estava feita, a gente conseguiu ajustar alguns tamanhos de um jeito mais prático. E aí hoje a gente já começou a fazer a partir da parte do fundo, com a tinta látex misturada com corante. E aí a partir disso vão entrando os outros elementos. Eu acredito que no próprio esboço já deu uma integração assim entre os temas. Apesar de terem desenhos de 3 artistas diferentes, eu acho que dialogou bastante, a gente teve muitas conversas também sobre isso. E agora também para essas algumas alterações que estão vindo, a gente também tem dialogado e encontrado um caminho bom, assim. Até algumas coisas que na prática a gente vai vendo que dá para fazer e acaba saindo de uma forma melhor do que o imaginado, eu acho. Hoje entramos com as cores no muro. Foi o primeiro dia que chegamos tomando a boa parte de todo o muro. Ontem só marcamos. Então tá sendo um dia especial, né? Começou a dar aquele friozinho na barriga, ansiedade de ver pronto. Trabalhamos hoje com tinta e pincel. Usamos 3 tipos de pincel: rolinho, pincel normal e a brocha. E diluímos os corantes na tinta, os pigmentos, e foi esse o processo do dia.
Então, no processo de hoje, nós começamos a definir os principais elementos da arte, né? Que são os personagens que a gente escolheu. Esses elementos eles serão feitos com um spray, com a técnica do grafite, onde a gente vai ter uma tinta que tem um brilho maior, vai dar um destaque maior a esses elementos que a gente acha que é o mais importante na figura. Fizemos toda a base antes, para agora receber essa tinta spray em cima do látex, que ela tem uma aderência maior na parede e fica com um brilho muito mais ressaltado. Começamos a trabalhar com o spray para que amanhã a gente comece a usar uma outra técnica, que é a técnica do stencil, que são elementos padrões que a gente vai estampar nas roupas, no fundo, alguns padrões que a gente criou especialmente para esse trabalho. Então, no nosso processo atual, depois da gente ter feito a base de látex no muro, para receber as técnicas de pintura livre, grafite e o muralismo, que são a união dessas técnicas, a gente vai tentar colocar nos principais elementos da arte, que são os sambaquianos, os goitacá e os pescadores, os caiçaras. Além da pintura livre, demos os últimos retoques no fundo, entramos com a base do grafite em cima do muro. Amanhã vamos entrar com os stencils e outros detalhes, com os caps mais finos. Então, hoje a gente deu continuidade ao processo que foi iniciado ontem, que foi a partir do fundo, mas com a tinta látex. Aí hoje a gente finalizou basicamente o que precisava ser feito no látex, que era o resto do cenário, e já começou com o spray a dar alguns detalhes em alguns elementos do cenário e também em alguns dos elementos principais, que são os personagens e as outras cenas que estão sendo feitas. Ontem a gente fez basicamente o uso da pintura livre com o rolinho para cobrir as áreas maiores e o pincel para ir fazendo os detalhes. E hoje a gente continuou na pintura livre para fazer algumas coisas, usando mais o pincel, já que eram áreas mais detalhadas, né? E também o rolinho dando alguns efeitos de esfumaçado, degradês. E já no spray a gente está usando, por enquanto ainda não está usando os stencils, está usando ele mais livre também. E algumas vezes misturando com o pincel. A gente fez o uso do spray, trabalhou algumas cores que já tinham sido trabalhadas, dando alguns efeitos, no azul, alguns tons de azul também, o marrom e outros tons do marrom, para alguns detalhes do cenário. Já entrei, na minha parte, eu entrei com o uso do grafite em algumas áreas vermelhas, que tem destaque também. O muro tem 120 metros quadrados, ele fica de frente para o mar, né? E foi todo trabalhado com a técnica de pintura livre, stencil e grafite.
a gente fez um convite, né? Fez esse pedido, estendeu esse pedido para um cidadão da cidade, no Zezinho Salvador, que nos acolheu o projeto. O muro fica numa propriedade privada, né? Pertence ao Salvador, e ele acolhe o projeto e doa esse espaço para que a gente faça a arte mural nesse muro de 120 metros quadrados de frente para o mar da Boca da Barra. Eu frequento isso aqui desde a minha infância, eu sou nascido em Rio das Ostras e me procuraram, o grupo dos artistas me procuraram e automaticamente não pensei duas vezes. Eu logo achei um projeto assim, muito bonito, muito bacana e que tem tudo a ver com a cidade. Isso aqui conta um pouco da história da nossa cidade. E os moradores estão amando isso aqui. A cada hora que passa, as pessoas, alguns amigos até que têm meu contato, me ligam parabenizando. E saber que as pessoas ficam felizes com você ceder um espaço para trazer a cultura, né? Nós temos aqui a professora Isabel, que hoje me chamou para parabenizar o espaço cedido e parabenizar o trabalho dos artistas, que são vocês, que estão finalizando isso aqui. Mas para a cidade, isso aqui é muito importante, porque acredito eu que vai virar um cartão postal das pessoas virem aqui tirar foto. E quando me procuraram, eu não pensei duas vezes para a gente realizar isso aqui, para ficar uma coisa bem bacana aqui na beira da praia de Boca da Barra. E a Boca da Barra hoje é o bairro que preserva essa história da cidade, né? Que é uma das primeiras profissões daqui. As pessoas sobreviviam mais da pesca. Então, esse local aqui, ele ficou como um ponto turístico, Boca da Barra, mas é voltado mais para os pescadores. Aqui é que os barcos param para descarregar os peixes, para servir, para abastecer as peixarias ou dar outros destinos, né? Então, esse bairro aqui é um bairro que uma peça fundamental para a cidade. É um bairro que ele tem a história e vocês estão ajudando aqui a contribuir, a contar, a relembrar, resgatar essa história da cidade. Isso é muito importante pra gente, tá? E é muito gratificante para mim saber que eu pude contribuir com vocês também, ceder o espaço e participar dessa alegria que a gente vai trazer para os riostrenses, entendeu? Então, no processo de hoje nós trabalhamos muito a pintura livre, o grafite e o stencil, que são as artes que a gente preparou para dar os detalhes da obra por completo. E já estamos quase no processo final da arte, né? Falta bem pouco para terminar. Hoje eu trabalhei os detalhes dos desenhos, né, que eu já tinha começado. Terminei de fazer o Caiçara, que eu já deixei para o final. A roupa dele levou um padrão de stencil que a gente criou especial. Então no processo de hoje foi mais a gente fazer os detalhes, muita pintura à mão livre, muito stencil, acabamento, né, os pequenos detalhezinhos da obra que a gente já está chegando no final. Ficou para fazer a parte dos contornos, que eu e os outros artistas decidimos trabalhar com a cor marrom escuro e azul escuro em todos os contornos de todos os elementos que a gente fez junto. A gente já tinha dado a massa ontem, né? E hoje foi mais o traço bem fininho do grafite, né? Usando alguns bicos especiais para dar esse contorno bonito, leve. Hoje o improviso que eu tive, assim, o único improviso assim, que não foi rascunhado, foi fazer aquelas plantas no final, bem lá no finalzão. Eu coloquei algumas ramas com flores, algumas plantas para dar um toque especial assim, no finalzinho da obra. Eu estou aqui em Rio das Ostras há 12 anos que eu administro esse quiosque aqui. E eu estou vendo como uma coisa muito boa esse projeto dessa pintura no muro aqui. Assim, valorizou muito o local aqui, né? Porque a pintura é bonita, né? E eu tenho certeza que isso veio para somar aqui no bairro da Boca da Barra, né? Esse muro agora ficou como um marco, né? As pessoas agora vão se referir a esse local, usar esse muro como referência, eu creio.
Da mesma forma que você vê a autoria do artista quando esse sol é completamente, eu não diria nem expressionista, porque ele tem uma coisa da cultura armorial, quer dizer, ele faz uma espécie de mandala, ele ao mesmo tempo é um desenho meio pop, meio quadrinhos. Então é muito interessante como a questão de como o artista apresenta cada item que ele pretende colocar na composição pictórica geral, pode levar uma assinatura. Ele podia simplesmente ter feito um sol aqui parecido com um sol normal, mas não. É praticamente uma mandala, é praticamente um selo, é praticamente algo que é como se fosse um objeto icônico em relação ao sol, que também parece um sol de uma cultura anterior, parece uma coisa asteca, parece uma coisa egípcia, quer dizer, isso remete a toda essa questão arqueológica que o projeto levanta sobre a história de Rio das Ostras. Isso é muito interessante a gente ver como o artista se porta a partir desse momento. E os artistas apresentaram um trabalho conjunto, são 3 artistas, e eles têm nessa distribuição dessa poesia sobre a história de Rio das Ostras, várias abordagens. Basicamente, a estrutura de todo o mural, ele está em cima da arte naif, né? De uma coisa mais solta, mais da base da estrutura da pintura. Mas a gente pode ver que, dependendo, porque os artistas interagiram de forma diversa com o painel, quer dizer, eles não ficaram setorizados. Então aqui você tem no mesmo local 2 artistas fazendo uma apresentação. E você tem a base de toda a estrutura do mural desse jeito mais livre, inclusive com essa coisa que é quase abstrata, reproduzindo a questão da natureza circundante da cidade. Assim como nós conseguimos ver nessa apresentação do Sambaquiano, que é na realidade um personagem que significa toda a pré-história do local, né? Tem aqui um bagre, que é também fruto da fauna local, e aí ele coloca o Sambaquiano como uma figura mítica, quase com essa redoma em torno dela, que é uma concha, mas ao mesmo tempo parece um esplendor. E essa é a forma do artista apresentar e dar importância a esse personagem, a importância histórica que ele tem, né? Com a apresentação de uma figura que é bem limpa, assim. Na realidade ele não tem uma etnia muito formada, ele fez uma coisa meio que misturando tudo. Ele parece um pouco com a Luzia e tudo mais, que foram achadas, que as ossadas foram achadas e que foram salvas, inclusive das poucas coisas que conseguiu ser salvo do incêndio do museu da Quinta da Boa Vista, do Museu Nacional. Então é muito interessante como ele coloca vários signos, várias informações numa única composição. Isso, mais uma vez, é a presença da assinatura do artista. E aí você vê aqui que o artista já coloca algo muito mais contemporâneo na composição da leitura que ele dá de como descrever essa história. Então você tem os arcos e flechas sendo colocadas em algo que é muito mais gráfico e tem uma leitura quase que de quadrinhos, mas na realidade você tem isso bem distribuído um pouco na história da pintura brasileira, com a questão do neoconcretismo e todos os artistas que trabalharam essa questão do geometrismo e do abstracionismo informal dentro da pintura brasileira. E a gente já começa a entrar num período mais recente, né? Então você tem os pescadores e a cultura local, a cultura caiçara. Então você tem aqui uma pescadora também, quer dizer, uma pessoa com um balaio de peixes, que seria uma moça, a beleza da mulher brasileira, já sempre impressa, que isso é uma coisa muito comum na história da arte brasileira. As musas brasileiras estão presentes em quase todos os pintores. E aí você tem aqui nessa composição algo que lembra até o modernismo brasileiro, principalmente no Pescador, de Tarsila do Amaral. É uma composição próxima a isso, pelo menos a nível de motivo, ela é muito próxima. E toda essa área lagunar era uma área de mangues. Então os artistas buscaram também, para que as pessoas saibam da história do local, a presença das palafitas onde essas comunidades indígenas habitavam. E é muito interessante porque, por exemplo, eu que sou de fora, eu não sabia dessa história, eu não sabia das palafitas. Então é muito interessante que quando você tem um projeto cultural e educativo, você mantenha nele
uma coisa quase descritiva, porque isso é muito importante para informar, né, aos jovens, para informar as pessoas locais até, de que a história, mesmo a história recente, às vezes ela é apagada. Aqui nós temos o próprio mapa, né, onde mostra os sítios arqueológicos, que é uma coisa interessante também, até para que quem está visitando o município possa procurar, né, possa se informar e saber da existência desses sítios. E aí você finaliza aqui com um pescador que está vestido com uma indumentária contemporânea, porque é o final da história e isso seria aquilo que ainda é a cultura de hoje. Então é um mural imenso que vai fazer parte agora da história, né, de Rio das Ostras. Foi patrocinado pelo edital Rua Cultural da Secretaria de Cultura do Estado. Estamos muito felizes de estar entregando esse trabalho para a comunidade, para a cidade, para os turistas e poder com isso tanto enfatizar a cultura local, a história local e mais um ponto atrativo do turismo de Rio das Ostras. Esse projeto, ele tem essa beleza, né, de trazer a história da cidade. Então eu acho que todos já falaram, né, da parte técnica, já falaram de muitas coisas. E eu gostaria de falar do meu povo, que está aqui representado, porque depois dos sambaquianos, o povo que chegou aqui foi o povo goitacá, né, com a sua cabeleira, né, que eles raspavam aqui, seus adornos, eles usavam o dente de tubarão, porque eram caçadores de tubarão, comiam camarão, e eles entravam por esses mares, eram ótimos nadadores. Eles viviam aqui em palafitas, né, na beira do mangue, porque Rio das Ostras tem muito mangue, né, que o mangue, na realidade, é a continuação do mar, é o mar entrando na mata, ele vai criando essa lama e vai criando o mangue. Então, por exemplo, tem muito caranguejo, tem camarão, tem as ostras. Se você entrar aqui por Boca da Barra, você vai encontrar. Isso é que eu acho que o diretor, né, o Thiago Maviero e o Alexandre, o pessoal que está na produção também junto, né, que nós estamos juntos nessa produção, esse projeto, ele trouxe de benesse para a cidade, né, que a história é contada no muro. Toda a história de Rio das Ostras está aqui. Você pode fazer uma conversa com grupos de crianças, de jovens, grupos de turistas, contando a história de Rio das Ostras por aqui. E depois pode ir ali no museu, que tem mais história lá. É isso. Essas palafitas são a morada do meu povo. O primeiro critério para a escolha do CIEP 257 como espaço de realização da oficina nessa segunda etapa do projeto foi o fato de ser uma escola estadual. Como o projeto foi contemplado na Secretaria de Cultura do Estado, né, num edital da Secretaria de Cultura do Estado, a gente achou que seria interessante, né, direcionar para uma escola estadual. Logo de início, o acolhimento foi total por parte da direção, por parte da professora, da Graziele e da Marcela, né? Marcela, diretora, Grazi, professora.
e a gente fez em 2 dias, na quinta e na sexta. Inicialmente, a ideia era que a gente fizesse 5 dias, totalizando 10 horas de carga horária, mas a gente conseguiu trabalhar essas 10 horas num número menor de dias, em 2 dias. Logo nas nossas primeiras conversas, a proposta que veio da direção da escola e da professora de artes foi que a gente trabalhasse uma temática diferente da temática que foi trabalhada na arte mural que foi feita na Boca da Barra. A ideia é que a gente trabalhasse um projeto que já foi para a escola, que é o de gentileza e de não violência e diversidade, e trabalhar essas temáticas nas artes que fossem feitas pelos alunos, e foi assim. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 16 anos, sou da 2004, do 2º ano. E pra mim, assim, foi uma experiência bem legal, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com grafite, de trabalhar com desenho. E como o tema foi paz na escola, e todos os alunos que fizeram acabaram ficando bastante amigos enquanto faziam. Então eu acho que eu achei bem interessante, assim. Eu achei bastante legal também, porque eu gosto muito de desenhar, só que eu até então não sabia. E eu me descobri aqui, foi muito legal. E também achei muito importante essa questão da paz e da união, né? Porque todo mundo trabalhou junto, todo mundo pintou, participou, e é uma coisa muito dinâmica. A oficina, vir até a escola, acho muito interessante, porque são coisas novas, a gente meio que está acostumado a ficar sempre dentro da sala de aula, e eu gostei bastante, quero mais vezes. Eu sou Graziele Viana, sou professora de artes aqui do CIEP 257, já trabalho há mais de 20 anos nessa área. Amo o meu trabalho, amo ser professora de artes, sou muito envolvida nessa área, não de produzir, sabe, mas de admiração mesmo. E tento passar isso para os meus alunos. Então é muito importante essa parceria com a escola, a gente conseguir conectar, né, com grupos que venham trazer uma prática, e a conexão foi perfeita de um trabalho teórico feito em sala de aula, e hoje eu poder contemplar meus alunos com uma parte prática desse trabalho. Então está sendo assim, pra gente que é professor, é muito gratificante observar. E cada aluno envolvido, o encantamento no olhar de cada aluno. Então isso é muito importante dentro da arte, né? O que a arte causa na gente com relação à emoção. E essas parcerias são importantíssimas para a escola, né? Tomara que a gente consiga mais parcerias daqui para frente, e eu estou super feliz com o resultado, e eles também estão encantados com o resultado, espero que todos gostem. Passando por aqui para agradecer a oportunidade de parceria com os meninos no projeto deles em Rio das Ostras, Sambaquis e Quintais, comemorando aí os 200 anos de Brasil. Então, muito obrigado pela parceria. Os alunos adoraram poder fazer um trabalho artístico que agora vai ficar na memória do CIEP 257. Que essa parceria se renove por muitos e muitos projetos de vida. Obrigada. Eu achei bem interessante esse projeto que teve aqui com participação com a escola, porque serviu bastante para reforçar e para mostrar que a arte ela não é uma matéria inútil para o complemento escolar, que na verdade ela ajuda bastante, ensina muito sobre integridade e tudo mais. Esse projeto que teve hoje aqui na escola, ele ajudou a reforçar, na verdade a me inspirar, porque há mais ou menos uns 2 anos atrás eu desenhava bastante, cheguei até a fazer umas 2 aulas de pintura a óleo, mas parei por falta de motivação, e devido a esse projeto eu estava desenhando com a minha amiga e eu gostei bastante, me senti bastante inspirado desenhando e vendo o desenho de outras pessoas. Gostei muito e gostaria que tivesse mais desses projetos aqui na escola. Esse projeto ele é incrível porque traz muita coisa boa em questão. Eu mesmo, por exemplo, eu fiz um desenho sobre a guerra e eu coloquei uma granada com algumas flores para transmitir algo totalmente diferente da guerra. E esse trabalho ele ajuda muito por conta que, para ajudar os alunos a refletir na questão do preconceito, do racismo, entre tantas outras coisas ruins que temos no mundo. E essa parceria com a escola foi incrível por conta disso, e está mostrando muito o talento dos alunos. Eu, por exemplo, eu gostei bastante. Logo quando falaram sobre o trabalho, foi algo que assim, eu pensei, caramba, eu vou poder mostrar o que eu gosto de fazer, que é desenhar e mostrar minha arte. A ideia das oficinas foi trazer um pouco do que a gente tinha feito no Moro, mas atualizando um pouco a temática, que lá tinha sido
de incluir sambaquis, os goitacá e os pescadores, que são figuras que formam a cultura local. E aqui a gente já trouxe uma temática relacionada à gentileza, que era algo que estava sendo trabalhado na escola já pela professora. Foi muito interessante ver como os alunos trouxeram imagens bem fortes, né? Se repetia algumas ideias em alguns alunos, né? Essa coisa do punho fechado. Eu sou muito ligado em símbolos, então quando eu vejo que uma imagem se repete na cabeça de vários alunos, eu sinto que essa imagem deve ser desenhada, deve ser retratada. Então foi muito legal trocar uma ideia assim com os alunos aqui de Rio das Ostras são bem educados, né? São bem animados também. A dinâmica da oficina foi, inicialmente a gente contou um pouco da história do grafite, né? Da onde surge a pintura livre, os murais. Depois a gente falou um pouco da história do grafite especificamente, né? O uso das latas, o uso das tintas. E aí a gente já passou por uma parte prática que foi incentivar eles a produzir os primeiros desenhos, para a gente conseguir colocar na parede. Aí depois desse início deles criarem essas imagens, a gente faz um compilado das melhores imagens que mais representaram as ideias e conseguimos adaptar na parede em formato de mural, agradando a todos, né? Trazendo um pouquinho de cada um que deu a ideia para a prática, para a parede. Bom, aqui no CIEP nós trabalhamos a temática Conexão Gentileza, que é um projeto que a professora de arte dos alunos daqui apresentou pra gente, já havia trabalhando com eles, então para a oficina nós tentamos agregar com essa ideia que fala sobre a cultura da paz, diversidade, a não violência, junto com os alunos, onde com a dinâmica eles desenharam e com esses desenhos nós trouxemos para cá, para os das escolas e fazer com que o canto fique com mais identidade deles.